queridos alunos, agora eu vou fazer a correção do roteiro de atividades do período de 31 de agosto a 4 de setembro, que vai ter a habilidade de conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Olha só, lembra a equação exponencial que eu fiz a correção anterior? O que é uma função exponencial? É uma função que está dessa forma aqui, ó. F de x ou y é igual a A elevado a x. A gente tendo o x, ou a nossa incógnita, como expoente. Olha os exemplos que eu tenho aqui de função exponencial. F de x é igual a 2 elevado a x, ou f de x é igual a 1 meio elevado a x. Vejam este exemplo aqui, ó. F de x ou y é igual a 2 elevado a x. Eu dei valores para o x aqui de menos 2 até o 2, tá? Como é que eu vou achar o valor de y? Substituindo o x por esses valores. Por exemplo, aqui eu vou ter 2 elevado a menos 2. Lembra, quando o expoente é negativo, a gente inverte. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Aqui embaixo vale 1, a gente inverte, o expoente acompanha ficando positivo. Que vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, 4. Então 1/4. Depois 2 elevado a menos 1. Também vou inverter, 1 sobre 2 elevado a 1. Que é igual a 1 meio. Certo? Agora o x valendo 0. 2 elevado a 0. Lembra, todo número elevado a 0 é igual a 1. Depois eu vou ter 2 elevado a 1. Substituir o meu x por 1. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E depois 2 elevado ao quadrado. Substituir o x por 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Vejam o gráfico. Coloquei a reta x, que eu dei os valores menos 2, menos 1, 0 e 2. E a minha reta y? Lembra, o primeiro que eu tinha calculado ficou menos 2 com 1/4. Onde que fica 1/4 na reta y? Ó, entre o 0 e o 1, aqui ó, eu vou ter 1 meio. Então aqui eu tenho 1 meio. E a metade de 1 meio é 1/4. Então eu vou ligar menos 2 com 1/4, que é bem aqui embaixo, ó. Depois vai ficou menos 1 com 1 meio, que é aqui, ó, menos 1 com 1 meio. 0 com 1, 1 com 2 e 2 com 4. Gente, vejam o seguinte, quando eu trabalho com função exponencial, o meu gráfico ela é uma curva assim, ó. Certo? E aqui nunca vai ultrapassar o eixo x. Sempre vai aproximar do eixo x sem ultrapassar. E lembra, a minha função era 2 elevado a x. Aqui é a minha base A, ó, o 2. Toda vez que essa base A for maior que 1, a minha função ela é crescente. Certo? Então aqui eu tenho uma função crescente porque a minha base é maior que 1. Vejam esta função agora. F de x é igual a 1 meio elevado a x. Vamos substituir o x pelos números que eu dei, menos 2, menos 1, 0 e 2. Então aqui vai ficar, ó, 1 meio elevado a menos 2. Lembra? Expoente negativo a gente inverte. Então vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2, né? Ficou positivo o expoente. E 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1, só que 1 embaixo não precisa colocar. Vamos fazer agora o x valendo menos 1. Então vai ficar 1 meio elevado a menos 1. Expoente negativo a gente inverte. Então vai ficar
2 sobre 1 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. 1 elevado a 1 é 1 embaixo, não precisa colocar. Agora aqui vai ficar 1 meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Agora vai ficar 1 meio elevado, meu x valendo 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E para terminar, 1 meio elevado, meu x valendo 2, ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, e 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Então eu vou ligar menos 2 com 4, menos 1 com 2, 0 com 1, 1 com 1 meio e 2 com 1 quarto. E vamos ver como é que vai ficar o nosso gráfico. Fiz o eixo x com os valores que eu tinha dado, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora vamos ver os valores do eixo y. Eu tive que ligar menos 2 com 4, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, menos 2 com 4 vai dar aqui. Menos 1 deu com 2. 2 é aqui, ó. Então, menos 1 com 2. O 0 deu com 1, né? 0 deu com 1, que é aqui. O 1 deu com 1 meio. O que é o meio? A metade de 1. Então, o meio está aqui, ó. 1 com 1 meio. E o 2 deu com 1 quarto. 1 quarto é a metade de 1 meio. Então, aqui é 1 quarto. Que vai ser aqui, ó. Olha como é que ficou minha curva agora, ó. Certo? A nossa função era assim, ó. F de x igual 1 meio elevado a x. Olha, vejam a base, 1 meio. 1 meio é 0,5. Todo número que a base for entre o 0 e o 1, a nossa função vai ser o quê? Decrescente. Desta forma que eu fiz o gráfico para vocês. Depois, na correção, eu vou fazer no GeoGebra para vocês verem. Então, se a minha base for maior que 1, vai dar uma curva crescente. Se a minha base for um número, uma fração ou um decimal que está entre o 0 e o 1, vai ser o quê? A minha curva vai ser decrescente. Vamos corrigir os exercícios. Esta atividade era só para classificar essas funções, se elas são crescentes ou decrescentes. Vamos ver a letra A. Ó. A minha base aqui é 10. 10 é maior que 1. Portanto, se eu fosse construir a minha curva, o meu gráfico seria, essa função seria o quê? Crescente. Então, a letra A é crescente. Olha, 7 meios elevado a x. Quanto que é 7 meios? Quanto que é metade de 7 reais? Não é 3,50? Então, 7 dividido por 2 é 3,5. Então, 3,5 é maior que 1. Se é maior que 1, é crescente. E a letra C, que é raiz de 3 sobre 2 elevado a x? Vejam a calculadora, olha. Se eu fizer raiz de 3, dá esse número aqui, ó. 1,73. E ainda dividido por 2, vai dar 0,866. E 0,8 no comecinho já é um número que está entre o 0 e o 1. Se está entre o 0 e o 1, é uma função decrescente. Olha aqui a letra D. A letra D já é 0,8. 0,8 é o número que está entre o 0 e o 1. Portanto, é decrescente. Olha aí. 1,5 elevado a x. 1,5 é um número maior que 1. Se é maior que 1, é o quê? Crescente. E a letra F? Se eu fizer raiz de 5. Raiz de 5 dá 2,23, 616, assim vai. E se eu dividir
por 4 vai dar 0,5591, ó, já é 0,5, então está entre o 0 e 1, portanto é decrescente, tá? Então, corrigindo, explicando novamente, se a base for maior que 1, a minha curva é crescente, e se minha base estiver entre o 0 e 1, a minha curva é decrescente. A última atividade que eu tinha deixado para vocês era para vocês fazerem duas funções exponenciais utilizando o aplicativo GeoGebra. Vou abrir o GeoGebra e mostrar para vocês. Vou abrir o meu aplicativo GeoGebra, tá? Aqui onde tem a setinha, eu vou abrir para digitar a primeira função que eu passei para vocês. Como é que eu digito? Y é igual. A primeira função era 10 elevado a x. Y é igual a 10 elevado a x. Então eu aperto 10, onde tem os dois quadradinhos, o maior com o menor, é o elevado a x, certo? Vejo então aqui como é que ficou o meu gráfico. Ó. Ficou esta curva, e como a base é 10, maior que 1, a minha curva ela é o quê? Crescente, tá? A letra B era para fazer, vou apagar essa, tá? Era para fazer y igual a 4/5 elevado a x. Como é que eu digito isso? Y igual, aí eu abro parênteses, já vai entender que está entre parênteses, 4 dividido lá, por 5, tá? Eu aperto 4 dividido por 5 já vai ser uma fração. Eu vou clicar fora e o quadradinho maior, quadradinho menor, que é elevado a x. Vejam como é que vai ficar o meu gráfico, ó. Esta curva agora decrescente. Por quê? Porque 4/5 é um número que está entre o 0 e o 1. Se eu pegar 4 e dividir por 5, vai dar quanto? Quantas vezes o 5 cabe no 4? 40. Vai dar 0,8, tá? Então é um número que está entre o 0 e o 1. Então a minha curva ela é decrescente. Espero que tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Um grande abraço, professor Everaldo.